Mesmo com a volta da multa rescisória de 100 milhões de reais para a saída do atual patrocinador, dentro do Corinthians ainda existem esperanças de fechar um novo acordo milionário no espaço master da camisa após nova convocação pelo treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. Será que o paredão Hugo Souza deverá perder mais um clássico pelo Timão? E o Corinthians foi condenado na justiça a pagar pouco mais de 700 mil reais a atacante uruguaio, contratado na temporada passada para as categorias de base. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre condenação na justiça. O Timão foi condenado a pagar pouco mais de 700 mil reais a atacante uruguaio contratado na temporada passada para o Sub-20. O Corinthians foi condenado na Justiça do Trabalho a pagar pouco mais de 700 mil reais ao atacante uruguaio Franco Delgado, destacando que a decisão é em primeira instância e ainda cabe recurso. O jogador uruguaio contratado no início de 2024 conseguiu a rescisão indireta na Justiça após denunciar a falta de depósitos de FGTS por parte do Timão. Na sentença, o juiz responsável pelo caso confirmou a decisão e determinou o pagamento de verbas trabalhistas, multas e os FGTS atrasados. Segundo o advogado do atleta Felipe Rino, o valor total está na casa de R$ 706.498,61, já com correções, honorários e custas judiciais. O Delgado, que como eu disse, chegou ao Corinthians no início de 2024, jogador que trouxe muitas expectativas, mas não conseguiu ter um bom rendimento no Timão, não conseguiu ter uma boa sequência. Ao todo foram 13 jogos e 2 gols marcados pela base do Timão, e como eu disse, o jogador não conseguiu ter o sucesso esperado, acabou indo embora e hoje está na equipe do Cerro Largo do Uruguai. A minha opinião quanto a essa condenação de pouco mais de 700 mil reais ao Franco Delgado é a seguinte: primeiramente, isso é dívida trabalhista, fundo de garantia, que é o fundo de garantia por tempo de serviço. Então, cabe recurso, o Corinthians pode recorrer, de repente, para revisar alguns valores ou algo assim. Sinceramente, não dá para saber quantas parcelas do fundo de garantia que o Corinthians deixou de pagar ao jogador. Estamos falando de valores altos, 700 mil reais. Aliás, mais 700 mil reais. Então, de repente, o Corinthians pode recorrer para a revisão dos valores. Mas, enfim, se os valores estiverem exatos, o Corinthians terá que pagar, porque, como eu disse, isso é dívida trabalhista. Vamos lá. O Franco Delgado, ele chegou mais ou menos em março do ano passado com muitas expectativas. Para se ter uma ideia, o jogador já teve passagens pela seleção sub-20 do Uruguai, atleta que era tido como uma grande promessa. As expectativas sobre ele eram, e ainda são, na verdade, tão grandes que ele é comparado a um dos grandes jogadores atacantes do Uruguai, o Diego Forlán. Enfim, no Timão não deu certo. Mais uma contratação de várias que foram feitas, quase 90 contratações para a base na antiga gestão, na gestão do presidente destituído Augusto Melo, e o jogador acabou não dando certo e agora, infelizmente, acabou se tornando mais uma dívida quase milionária para o Timão na justiça. E agora vamos falar sobre a preocupação que o paredão Hugo Souza está gerando dentro do Corinthians, mas dessa vez não é sobre lesão. Hugo Souza, graças a Deus, já está recuperado, e sim, preocupação devido à possibilidade do Hugo Souza perder o majestoso que possivelmente acontecerá no dia 19. E Hugo Souza, mais uma vez, foi convocado pelo treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. Hugo Souza, que desde que o Ancelotti chegou, ele vem sendo convocado frequentemente. Então, nosso paredão, mais uma vez, estará com os compromissos
com a seleção brasileira. O anúncio foi feito ontem, segunda-feira, dia 3 de novembro, e agora o Hugo Souza, como eu disse, vai se preparar absolutamente para o próximo compromisso do Timão. O Corinthians tem jogo amanhã contra a equipe do Bragantino, e depois também o Corinthians, antes dessa data FIFA, o Timão terá jogo contra o Ceará dentro da Neoquímica Arena, jogo que acontecerá no próximo domingo. Depois disso vem a data FIFA. Então, qual que é a preocupação? Os compromissos que a seleção brasileira vai ter, primeiramente, é no dia 15 de novembro, contra a equipe do Senegal em Londres. Depois, no dia 18 de novembro, joga contra a Tunísia na França. E é aí que entra a preocupação. Ainda não temos confirmação do calendário após a data FIFA. Portanto, o Corinthians poderá não contar com o Hugo Souza no clássico contra o São Paulo. Possivelmente, esse clássico contra o São Paulo será no dia 19, mas como eu disse, ainda não tem nada definido. Destacando que dentro do Corinthians já está sendo também montado um esquema para que o Hugo Souza possa voltar a tempo, inclusive com um voo especial, um voo fretado para o retorno do jogador a tempo. Um tempo estimado de voo da França até o Brasil, mais ou menos entre 11 a 12 horas. A minha opinião quanto a essa possibilidade do Hugo Souza ficar de fora de mais um clássico do Timão é a seguinte. Primeiramente, a CBF precisa rever isso urgentemente. Isso não pode acontecer. O jogador é convocado, ele vai para os compromissos com a seleção e aí ele acaba perdendo grandes jogos com a camisa do seu clube. Por exemplo, o Corinthians pode ficar sem o Hugo Souza em mais um clássico. Na última data FIFA, o Hugo Souza perdeu o clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Então, será que mais uma vez isso vai acontecer? Claro, a última vez o Hugo Souza jogou no Japão, o tempo de voo são 24 horas para retorno, ele foi titular, então tem a questão do tempo e também, aliás, teve a questão do tempo também do desgaste do atleta. Dessa vez a situação é diferente. O Hugo Souza não sabemos se será titular, mas vai que de repente for e aí o clássico for no outro dia. O Hugo não vai jogar. Então, o que nós vamos ter que ficar torcendo? Para o Hugo não jogar na partida do dia 18. Inicialmente, o jogo entre Corinthians e São Paulo, pelo menos até o momento que eu gravei esse vídeo, está previsto para o dia 19. Então a CBF precisa rever isso daí. Claro que dentro do Corinthians já existe um planejamento para o retorno do Paredão, mas é uma situação complicada. A CBF precisa urgentemente rever isso daí. Só pelo fato do jogador ir e já de repente ter essa preocupação, ter esse detalhe, isso não é legal. Isso não é legal para ninguém, não é legal para o clube, principalmente, não é legal para o atleta. Então, jogadores convocados, a CBF precisa dar uma remanejada no calendário. Por exemplo, o Corinthians joga no dia 19? Não pode. A seleção joga no dia 18, o Corinthians tem que jogar pelo menos no dia 20. Pelo menos isso na minha modesta e humilde opinião. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre ainda tentativas de fechar grande acordo dentro do Corinthians, mesmo com a volta da multa rescisória para a saída da Esportes da Sorte, agora em 100 milhões, ainda dentro do Timão, ainda quem acredite que um novo acordo pelo patrocínio do Espaço Master da camisa ainda poderá ser fechado. Vamos lá. Conforme estamos acompanhando, nos últimos meses a diretoria do Timão vem trabalhando e trabalhando forte para atrair novas receitas. O Corinthians está extremamente necessitado de dinheiro. É só analisarmos aí rapidamente o que vem acontecendo com o clube nos últimos meses. Transfer ban, estamos com a condenação da FIFA por não pagar 40 milhões de reais ao Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres. E o Corinthians tem poucos dias para resolver o caso envolvendo o meio-campista Matias Rojas, senão será mais uma condenação na FIFA. Então, Corinthians que vem se complicando cada vez mais com as suas finanças. Lembrando que ainda estamos aguardando sentenças de quase 24 milhões, por exemplo, ao Tadieres pela compra não paga do Garro, 8 milhões pelo Martínez e também tem valores envolvendo o Maicon, quase 7 milhões ao Shakhtar Donetsk. É um Corinthians que vem se apertando cada vez mais em suas finanças, então a diretoria trabalha para atrair novas receitas. Number Rights
deu uma acalmada nas últimas semanas. Desde setembro, com a queda da multa de 130 para 70 milhões, o Corinthians passou a ter esperança de fechar um novo acordo na casa de 750, 800 até 900 milhões de reais, pelo nome da nossa casa que hoje está com o Grupo Ipera-Pharma. E também, durante todo o mês de outubro, foram intensas as tentativas de fechar um novo acordo pelo espaço master da camisa, já que no mês passado a multa para a saída da Esportes da Sorte caiu de 100 milhões para 30 ou 40 milhões, só que o mês de outubro já acabou. Então, absolutamente, com o retorno da multa para 100 milhões de reais, claro que as expectativas acabam diminuindo, mas eu conversei com uma pessoa importante do marketing do clube que me garantiu que as conversas, as esperanças de fechar um novo acordo ainda continuam. Claro que o Corinthians agora terá que ter cautela em relação aos valores. Inicialmente, fala-se que o Corinthians quer o dobro dos valores atuais hoje, 103 milhões por ano da Esportes da Sorte, contrato de 3 anos, 309 milhões, o dobro, estaremos falando de 618 milhões. Então, para ter o valor exato do dobro, o Corinthians terá que fechar hoje um valor acima de 700 milhões de reais. Então, estaremos falando aí de algo na casa de 718, 720 milhões para arcar com a multa rescisória para a saída da Esportes da Sorte. E aí, claro, o Corinthians conseguir fechar com uma nova empresa. É complicado, o pessoal me informou que é bastante complicado, estamos falando aí de uma multa de praticamente 1 ano de valores pagos pela Esportes da Sorte, mas o Corinthians ainda não perdeu as esperanças, inclusive até de ter um reajuste no valor desse patrocínio com a própria Esportes da Sorte. Lembrando que tivemos informações que a intenção é fechar até o dia 17 esse novo acordo. Então as dificuldades aumentaram, mas as esperanças ainda não acabaram. A minha opinião quanto a essa questão, que dentro do Corinthians ainda fala-se em esperanças, em possibilidades de fechar um outro grande acordo milionário pelo espaço master da camisa, é a seguinte. Primeiramente, vamos ser realistas. Tivemos notícias que a Betano fez proposta, que a BYD conversou e que a própria Esportes da Sorte poderia aumentar os valores atuais, mas infelizmente nada evoluiu, nada avançou. Eu vou muito nessa questão, eu procuro saber muito sobre isso, porque eu me preocupo muito com esse final de ano do Corinthians. Já estamos no mês de novembro, o Corinthians tem poucos dias para se acertar com o Rojas, senão será outro transfer ban. Até o momento que eu gravei esse vídeo, nenhuma novidade em relação ao possível acordo com o meia paraguaio. Também estou buscando notícias sobre isso, novidades. Claro que eu acredito que não somente eu, vocês também, nós gostaríamos que o Corinthians fechasse um grande acordo milionário. Mas voltando na questão de sermos realistas, se não conseguimos fechar em outubro, que a multa despencou de 100 para entre 30 e 40 milhões, como que vamos fechar agora? Claro que dentro do clube sempre tem que mostrar esperanças, sempre tem que se falar em possibilidades, mas aqui é opinião, vou ser sincero com vocês. Se não conseguimos fechar em outubro, eu acho que é muito difícil fechar agora. Por quê? Volto a dizer, para o Corinthians conseguir os valores buscados, o dobro dos valores atuais da Esportes da Sorte, pouco mais de 600 milhões, o Corinthians tem que fechar um acordo de mais de 700. E aí como que você vai colocar 100 milhões para pagar de somente multa rescisória? São valores absurdos. Então eu particularmente gostaria muito que o Corinthians conseguisse fechar um novo acordo exorbitante. Mas, analisando o cenário, eu acho muito difícil. Capitão, por que não fechou? São vários detalhes. Uma negociação por valores altos não sai da noite para o dia. O Corinthians também tem detalhes que às vezes eu acredito que pode dar uma enroscada no compliance, Ministério Público, ex-dirigentes sendo investigados, pois ex-dirigentes são conselheiros vitalícios, membros do CORE. Então, imagine a situação do clube. Sinceramente, eu acho melhor se concentrar nos number rights da arena, porque a multa ainda continua mais baixa em relação ao anterior, do que, sinceramente, o espaço master. Gostaria muito que fechasse, mas estou sendo realista aqui com vocês. Hoje, a proposta aguardada é de pelo menos 700 milhões de reais.
para pagar a multa rescisória. Claro, se chegar uma proposta de 700 milhões, absolutamente que vale pagar a multa rescisória, porque aí você terá ainda 600 milhões, valores bem mais altos do que o Corinthians tem atualmente. Mas poderia tentar discutir alguma coisa com a Esportes da Sorte, reduzir a multa? Complicado, ainda mais se for uma empresa do mesmo segmento, que hoje são as que mais aparecem fazendo propostas. Enfim, eu, como corintiano, e acredito que vocês também, vamos torcer muito para que algo aconteça, mas hoje é muito difícil falarmos que o Corinthians vai conseguir fechar alguma coisa com a multa tão alta. Mas claro, as esperanças nunca poderão ser perdidas. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo, por exemplo. O que vocês acham de mais uma condenação Corinthians, dessa vez pouco mais de 700 mil reais a atacante uruguaio. E sobre a possibilidade do Paredão Hugo Souza perder mais um clássico, dessa vez contra o São Paulo. O que vocês pensam em relação a isso? E a tentativa, as esperanças de ainda fechar um novo acordo milionário pelo patrocínio do Espaço Master da camisa. O que vocês acham? Agora com a multa para a saída da Esportes da Sorte, estando em 100 milhões, será que realmente ainda algum grande acordo poderá ser fechado? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!